Mas vamos aqui à nossa meditação de hoje. Primeira carta de Quefá, capítulo 4, versículos 1, 2 e 7. Ora, havendo ungido sofrido corporalmente, armai-vos também vós com este pensamento. Aquele que sofreu no corpo fez cessar o pecado, para que no tempo que vos resta no corpo não vivais mais conforme as cobiças dos homens, mas conforme a vontade de Elohim. O versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede prudentes e despertai para a oração. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede prudentes e despertai para a oração. Quefá bem sabia da importância da oração e ele sabia os frutos que ele havia colhido pelo fato de ele viver uma vida de oração. Lá em Atos capítulo 2, nós observamos o milagre que o Senhor operou quando ele ia para o templo orar juntamente com Yohanan. À porta do templo, a porta chamada Formosa, estava um homem coxo que pedia esmola e, dirigindo-se a Quefá e Yohanan, que na hora da oração, se encaminhavam para o templo, esse homem pediu uma esmola. E Quefá, olhando para ele, a questão aí até de atenção ao que está fazendo, consciência do que está fazendo, Quefá dirigiu-se a ele dizendo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Yeshua, Natsri, Nazareno, levanta-te e anda. O que tenho, isto te dou. É a beleza de alguém que tem para dar. Ele não está falando de ouro e de prata. É possível que esse coxo ele já tenha, em algum momento, recebido uma dádiva, uma boa dádiva, alguma mão generosa colocou ali dentro da sua salva, dentro do seu, não sei com que ele recolhia, seu caneco, ou que seja, tenha dado ali umas moedas de maior valor. Passava muita gente ali, inclusive em épocas de festa, então, que as pessoas vinham de toda parte do mundo, pessoas mais pobres, outras mais abastadas, existia muita gente, mas Quefá, ele vai trazer para este homem uma outra realidade. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo para te dar. O que eu tenho? E isso é muito importante que nós enxerguemos. O que eu tenho? Muitas vezes o maligno quer nos fazer acreditar que nós não temos nada. Eu não sou ninguém. Um filho de Elohim, que o Senhor comprou com o seu sangue, entregou a sua vida para resgatar, se deu o trabalho de enviar o seu Espírito para convencer, para despertar este escolhido do Senhor para pertencer ao seu santuário, não é ninguém. Não permita que o maligno te faça crer dessa maneira. Quefá mesmo fala que nós somos pedras vivas no santuário do Altíssimo. Nós somos edificados, casa espiritual. Então, se o Senhor nos escolheu, é porque nós somos alguém. Todos quantos receberam deles o poder de se tornarem filhos de Elohim. Ah, mas o mundo não me reconhece. Não reconheceu o Senhor Yeshua? Espera que reconheça você. Se fizeram assim ao Senhor Yeshua, o que farão a vós? O Senhor falou sobre isso aos seus discípulos. Então nós precisamos ter a visão de como o Senhor nos enxerga, não como o mundo nos enxerga. Não como o mundo quer que nós nos enxerguemos. Porque quando você enxerga o que você tem para dar, e a gente sabe o que o Senhor manda que nós façamos, ele fala que é a melhor coisa dar do que receber. Mas você tem para dar? O que Eliahu tinha para dar?
Eliarro, quando chegou na casa da viúva, ele tinha alguma coisa para dar? Não, ele tinha para dar, claro que ele tinha. Eu sei que vocês responderam não em termos financeiros. Financeiramente, ele estava necessitado de alguém que o alimentasse. Mas ele tinha para dar. Yosef, quando chegou na casa de Potifar, ele tinha alguma coisa para dar? Agora acho que vocês vão acertar. Tinha ou não tinha? E Potifar que o diga. Quando ele se apresenta diante de Faraó, ele tinha para dar? Tinha. Ele tinha mais para dar do que qualquer outro no Egito. Não existia ninguém no Egito que podia oferecer para Faraó o que Yosef podia. Ah, mas é porque você está falando da interpretação de sonhos. Não estou falando de dinheiro mesmo agora. Estou falando de financeiro, porque como Yosef tinha a capacidade de interpretar aquele sonho, ele tinha como antever e preparar todo o Egito para o que haveria de acontecer, que seria uma grande fome sobre a terra. Primeiro, período de fartura, mas depois de fome. Quem foi que comprou todo o Egito para Faraó? Está escrito isso. Foi Yosef. Ele deu aquela sugestão a Faraó: olha, escolhe um homem preparado para que no tempo de fartura ele organize aí para que seja recolhido 1/5 da produção. Depois que esse 1/5 for recolhido aí nesse período de 7 anos de fartura, vai haver suficiente para se assegurar no período de fome. Foi o que aconteceu, recolheram todo aquele suprimento. No período da fome, começaram a vir para comprar o suprimento. Aí vinham e compravam, mas depois de certo tempo, eles não tinham mais como comprar, porque tinha acabado o dinheiro dos egípcios, os mitzrim. E aí Yosef falou: então vamos fazer o seguinte, vocês vendam para nós o campo de vocês. Ué, mas a gente vai ficar sem campo? Não, o campo vai pertencer ao Faraó, mas vocês vão poder continuar usando o campo, embora ele vai pertencer a Faraó. E foi assim que Faraó comprou todo o Egito. Ele era dono de todas as terras, e os egípcios ficavam com usufruto, né? Usavam ali como uma concessão para produzir, para continuar trabalhando, continuar vivendo, mas a terra mesmo pertencia a Faraó. Agora, imagine, quem é que tinha para dar para Faraó o que Yosef deu a ele? Daí a importância de a gente enxergar o potencial de um filho de Elohim. Não para que a gente venha achar que somos mais ou somos melhores. Olha, eu sou o suprassumo. Nós precisamos ter consciência de que nós somos em Yeshua, no nosso Elohim, unidos a Ele, fiéis a Ele. Louvado seja o Senhor. Mas nós não podemos ter esta visão de que não somos ninguém, de que não temos valor, porque esta é a visão que o maligno quer. Porque uma pessoa que não é ninguém não tem como vencer a Satã. Porque Satã, apesar de toda a sua desgraça, porque ele foi derrotado, Satã é alguém. Aleluia. E a palavra o descreve como valente. Para vencê-lo tem que ser mais valente do que ele. Tem que se tornar mais forte, mais capaz, mais preparado. Louvado seja o Senhor. E o Senhor nos faz capazes. O Senhor faz a gente mais preparado. Então, amados, essa questão da visão é uma questão muito importante. Mas além de se enxergar tal qual o Senhor nos criou, nos formou, em Yeshua, nós somos nova criatura, nós precisamos também usar as armas que Ele nos dá para lutarmos. E aqui, Kefá, ele enfatiza muito bem aqui no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios, prudentes, e despertai para a oração. Despertai para a oração.
Era fundamental que eles estivessem atentos à oração. Quefá escreve essa carta para os irmãos dispersos. Depois da perseguição que aconteceu em Jerusalém, muitos irmãos foram espalhados por todo o Império Romano. O que aconteceu é que eles perderam seus bens, eram ameaçados, às vezes até de morte, sofreram muitas injustiças ali em Jerusalém, até pelos judeus mesmo. E nesse espalhamento, ainda assim, nós vemos que eles estavam pregando, firmados no Senhor, levando para outras cidades a proclamação do reino do Senhor. E Quefá escreve para eles nesse sentido. Ele diz, olha, despertai para oração. Eles tinham esse hábito de oração quando estavam em Jerusalém. Eles perseveravam unanimemente e na oração, na doutrina, na oração. Então, eles tinham esse cuidado de orar constantemente. Quando Quefá esteve preso, e ele ia ser morto no dia seguinte, havia já uma determinação para que Herodes o colocasse para ser condenado à morte no dia seguinte. E a Assembleia, o povo do Senhor, fazendo constantes orações. Uma noite de oração. Alguém podia até ficar desanimado, porque tinha acabado de morrer Yaakov. Yaakov tinha acabado de morrer. E agora, Quefá estava preso para morrer no dia seguinte. Alguns poderiam ficar desanimados. Se morreu Yaakov, por que o Senhor vai preservar Quefá? Que adianta orar? Será que vai funcionar desta vez? Para quem não crê, tudo é justificativa para não orar. Mas para quem crê, tudo é justificativa para orar. Louvado seja o Senhor. E Quefá, eles estando na prisão, e a Assembleia do Senhor orando, os irmãos clamando ao Senhor, Elohim enviou um mensageiro para tirá-lo de lá. Ele voltou para o local onde estavam reunidos os irmãos, eles pensaram que era um fantasma, né? Não, é um fantasma aí fora. A menina foi, atendeu a porta, disse, é Quefá que está aí fora. Ela ficou tão emocionada que ela nem abriu a porta, ela esqueceu de abrir a porta. Se era ele mesmo, por que você não abriu a porta, né? E aí ela voltou dizendo que não estavam crendo. No final das contas, quando foram ver, era Quefá, lá do lado de fora. E eles estavam orando tanto por Quefá e deixaram o homem lá do lado de fora. Né? Mas, logo depois, ele explicou o que aconteceu, que um anjo do Senhor, um mensageiro do Senhor, foi enviado para tirá-lo da prisão. Ele mesmo pensava estar sonhando. Quando ele acordou e estava do lado de fora da prisão, talvez tenha se beliscado para verificar se era verdade ou não, né? Mas ele verificou que era um mensageiro do Senhor, um anjo do Senhor enviado para socorrê-lo. E os irmãos ali, obviamente, ficaram extremamente alegres, né? Vendo o resultado de um clamor insistente, mesmo contra as expectativas humanas. Não adiantava chegar lá para tentar convencer Herodes, para tentar fazer uma defesa. Chama o melhor advogado para defender. Já estava determinado o mal. E Herodes ficou tão furioso que mandou punir os soldados. Coitados dos soldados, não tiveram culpa nenhuma. Né? Eles foram ali, dormiram, adormeceram, e o mensageiro do Senhor, mesmo que estivesse acordado, não tinha como impedir. Né? Não tinha como impedir. Mas, enfim, Quefá, ele viveu essa experiência, tanto em oração, ver as respostas do Senhor, quanto também ele vê o benefício que ele recebeu pelas orações dos irmãos, e agora ele insiste, olha, despertai para a oração, especialmente porque vocês estão sendo espalhados. Vocês não estão mais naquele ambiente em Jerusalém, né? Agora estão sendo espalhados. Então, estejam em oração. Um exemplo de homem que não estava realmente nas melhores condições, mas era um homem de oração, é o exemplo de Daniel, porque ele também foi levado cativo, lá na época do cativeiro babilônico. O povo de Israel, infelizmente, não se manteve fiel, e por isso veio a punição do Senhor. Os melhores, os que ainda podiam se salvar, foram levados para o cativeiro, mas Jerusalém foi destruída. Yehudá, Israel, as 10 tribos primeiro, depois vieram as 2 tribos, que era o Reino do Sul,
E a punição do Senhor veio a praga, veio a espada, veio a fome. E só se salvaram aqueles que foram levados para o cativeiro. Irmiarro também foi levado depois, posteriormente o Senhor o socorreu, guardou ali, ele permaneceu em Yehudá, mas ele foi preservado pelo Senhor porque ele estava cumprindo a missão do Senhor ali. Então, amados, Daniel foi levado para Babilônia, Bavelo. Permaneceu ali aquele período todo de cativeiro, 70 anos. E em algum momento, nós vemos aqui que depois que Bavelo foi tomada pelos medos e persas, ele ascendeu a posição em que ele ocupava uma posição muito elevada. Ele era um dos principais conselheiros do rei, e o rei pensava em colocar ele como o seu primeiro-ministro, mais ou menos assim a posição que ele ocuparia. Ou seja, ele ficaria responsável por todo o império, por todo o reino. Só que, obviamente, tinha muita gente de olho na vaga. Tinha muita gente querendo o lugar de Daniel. E Daniel era um homem extremamente criterioso, cuidadoso. Ele não deixava passar a corrupção, não deixava passar nenhuma questão que estivesse em desacordo com a justiça. E exatamente por isso que o rei passou a confiar nele. Ele começou a observar o trabalho de Daniel, vendo que, colocando na mão de Daniel, ele ficaria seguro de que não estaria sendo passado para trás. Porque, infelizmente, é assim que acontece. Um pouco depois, a gente vai observar no relato de Esther, no livro de Esther, o que aconteceu com aquele Amã. Ele, na verdade, ele estava trabalhando para se promover e cuidado de Assuero, né? Assuero que tomasse cuidado, porque muito em breve ele podia tomar o trono. Daniel não tinha essa ambição, ele estava fazendo o seu trabalho. Mas existia uma outra questão muito importante na vida de Daniel, que era a oração. Ele era um homem de oração. Aqueles homens que estavam armando ciladas para apanhar Daniel em alguma situação, eles eram pessoas ambiciosas, né? Pessoas desejosas de poder. E eles verificaram que, bom, o trabalho dele, a gente não vai apanhar ele, porque ele faz o trabalho dele e não deixa nenhuma brecha para a gente poder acusar ele de coisa alguma. Então a gente tem que criar uma situação. Nós temos que operar de uma maneira tal que ele caia em condenação. Então eles foram até o rei, a gente conhece a história, vamos ler aqui rapidamente alguma parte para a gente se situar. Diz aqui o capítulo 6 de Daniel. Daniel, capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Elohim. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, ou Dariavesh, que é o nome efetivo, né? Vive eternamente. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. E qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Elohim ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dariavesh assinou esta escritura e edito.
Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Elohim, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Elohim. E então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Elohim, ou a qualquer homem, no espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Yehudá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então os homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e persas, que é uma lei dos medos e persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Elohim, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida a pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, amados, vamos nos deter aqui. Dá vontade de continuar lendo, porque o rei ficou uma noite sem dormir. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é, primeiro, alguns questionamentos que são importantes a gente fazer uma reflexão. Estes homens, qual era o interesse deles com esta trama? Eles queriam ocupar o lugar de Daniel. Na verdade, eles queriam impedir a intenção do rei de colocá-lo sobre todos eles. Vocês imaginam que Daniel já estava mostrando o seu valor, mostrando que enquanto ele estava ali na responsabilidade, na parte que lhe cabia, não havia nada, nenhum mal feito, nenhuma corrupção, nenhuma brecha. E naturalmente esses homens ficaram preocupados. Bom, se esse homem assumir todo o reino, vai acabar com todas as mamatas. Vai dar muito problema, nós não vamos conseguir fazer os nossos esquemas. Isso nunca foi diferente em lugar algum. Em todas as nações da terra, todos os reinos, todos os impérios, sempre foi assim. Os homens recebem um cargo de confiança e logo eles arranjam um jeito de se beneficiar. Arranjam um jeito de arrancar para si uma fatia do bolo e ocultar. Mas Daniel era um homem criterioso, um homem que caminhava pela justiça, e isso não satisfaria os interesses deles, então eles precisavam tirar Daniel do caminho. Eles tentaram arranjar algum jeito, alguma solução, mas a única solução que eles encontraram era criar algum confronto entre a lei de Elohim e a lei dos homens. E fizeram com que convenceram o rei a assinar aquele edito. E olha que interessante, eles chegaram com o rei com bajulação, olha, durante um mês que nenhum homem fizesse oração a qualquer Elohim, qualquer Deus, ou a qualquer outro homem que não fosse ao rei. Se fosse outra pessoa, teria falado: bom, um mês. É só um mês. Não tem problema ficar um mês sem orar. Para alguns que estão acostumados a ficar um ano sem orar. Eles não deixam de pedir oração, mas não oram. Então, para quem não tem o hábito da oração, é algo que poderia ser facilmente deixado de lado para depois de um mês eu volto a orar com a mesma intensidade, eu redobro a oração, eu oro 6 vezes ao dia para compensar os 3
as 3 vezes que eu deixei de orar todos os dias. Mas Daniel sabia a importância da sua oração. Daniel sabia que ele não era. O Senhor não era indiferente ao seu clamor. Daniel se enxergava como alguém que cooperava com o Senhor e que o seu clamor era importante. Se Daniel não desse valor à sua oração, se Daniel não enxergasse o valor de estar aos pés do Senhor, ele facilmente teria deixado de lado esse serviço, pelo menos durante aquele período de 1 mês. Veja, para que Daniel precisava orar, afinal de contas? Ele precisava de um carro novo? Precisava de casa própria? Ele precisava ser bem-sucedido no trabalho? Será que ele estava precisando de uma posição, de fama? O que ele estava precisando, afinal de contas? Então, por que ele orava? Para que Daniel orava? Ele não precisava. Aí é que está. As pessoas só acham que precisam orar quando tem necessidade de coisas materiais, terrenas ou conquistas terrenas. Então elas recorrem à oração. Elas não veem a oração como um meio de cooperar com o Senhor e um meio de se fortalecerem. Elas não sabem da importância da oração para prepará-las para os momentos difíceis. Até o Senhor Yeshua, antes de ser preso, estava orando. O Senhor Yeshua se retirava para orar. Vinha a multidão e ele ia para lugares desertos e ali ele orava, ele sabia o efeito, o poder da oração. Os discípulos perguntaram para o Senhor Yeshua acerca da oração, dizendo: ensina-nos a orar. Eles sabiam o efeito da oração do Senhor Yeshua. Agora, Daniel ele também conhecia. Ora, é presunção da parte de Daniel enxergar o valor da sua oração? Não. É o que a palavra diz. Você está simplesmente reconhecendo o que a Escritura diz. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. E a não oração? Pode o quê? Pode nada. Quando a pessoa deixa de orar, ela não pode. Ela perde a sua capacidade. Louvado seja o Senhor. O que é que eu preciso fazer para vencer? Para me manter firme, para vencer as tentações, vencer as ciladas do adversário contra nós. O que é que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, eu preciso estar em obediência à palavra do Eterno, aos mandamentos do Eterno. Por quê? Porque se eu não estiver em obediência ao mandamento, não adianta orar. Se eu lançar para trás de mim a ordem do Senhor, os mandamentos do Senhor, e quiser orar a Ele, o Senhor não vai ouvir meu clamor. Então, eu preciso estar atento aos mandamentos do Senhor. Muito bem, de posse dos mandamentos, em obediência ao Senhor. Agora eu vou me dirigir ao Senhor. Eu oro ao Senhor. E o Senhor vai ouvir. O Senhor ouve o clamor do justo. E quem é o justo? O justo é aquele que está agindo segundo a justiça. Não a justiça dos homens, mas a justiça do Senhor. Guardando os mandamentos. Então, Daniel sabia. Ele estava no cativeiro. Mas ele sabia que haveria um tempo do término daquele cativeiro. Ele sabia que precisava vencer aquele período e chegar ao final da sua carreira vitoriosamente. Então veja, Daniel, ele sabia que não podia parar de orar. Eram 30 dias, para alguns poderia parecer pouco, mas para ele não era pouco. Então ele volta para a sua casa, ele toma conhecimento do edito do rei, ele volta para casa e ele não está muito disposto a esconder que estava orando, não. Como ele já tinha o costume, com janelas abertas para Jerusalém, ele ora 3 vezes ao dia, e aqueles homens que estavam já com a trama feita, eles vão juntos lá para verificar se ele ia orar ou não. Esses homens, eles achavam que Daniel ia deixar de orar? Achavam sim ou não? Não, eles não achavam. Eles não achavam que Daniel ia deixar de orar. É tanto que eles tinham essa expectativa que eles foram ver.
Se eles achassem que Daniel fosse deixar de orar, eles não se dariam ao trabalho de fazer todo aquele edito para convencer o rei, ter uma trabalheira toda, né? Eles sabiam que a chance deles era grande de apanhar Daniel naquela ordem. Eles sabiam que Daniel estava comprometido com a lei do Senhor, com o mandamento de Elohim. Então a gente tem que apanhar ele aqui, porque é aqui que a gente vai pegar ele. Mas eles precisavam ir verificar. Eles foram lá, verificaram, e depois vieram ao rei. O rei, ele percebeu cair na cilada. Oh, maravilha. Maravilha não, né? Que desgraça para ele. Aí ele percebeu. Olha o que você olha, você é um rei. E esses homens que estavam diante dele, sugerindo isso, eram os sátrapas, os príncipes. Aí ele olha assim, olha que príncipes eu arranjei, né? Olha só, esses príncipes querem tirar o melhor. Imagine eu na mão desses bandidos. Tô feito. Ele fez de tudo para tentar livrar Daniel. Até porque livrando Daniel, ele também ganhava uma sobrevida. Porque se ele caísse nas mãos daqueles ali, você acha que aquele rei sabia o que tinha no tesouro dele? Se ele sabia os meandros da administração, muitos desses reis viviam lá nos palácios, e quem cuidava da administração tinha que ter alguém de confiança para cuidar. Agora, quando ele se depara com aquela trupe e vê a trama que eles fizeram, fazendo com que ele assinasse um edito para apanhar Daniel, ele viu, estou feito. E ele tentou livrar Daniel até o entardecer, e aí os príncipes dele, olha só a ousadia deles diante do imperador. Ficou claro para todo mundo que aquilo era uma trama, e eles foram com ousadia diante do imperador, diante do rei dos Medos e Persas. Rei, o senhor assinou. O senhor assinou, agora o senhor vai ter que fazer. O senhor caiu que nem um pato, e agora o senhor vai fazer valer aquilo que o senhor assinou. Em outras palavras, era o que eles estavam fazendo. Vê a forma como eles não chegavam ali dizendo, olha, rei, não, com ousadia de quem estava já se sentindo o senhor da situação. E o rei ia fazer o quê? Depois que Daniel se fosse, quem é que ele ia arranjar para administrar? Eles já estavam contando com isso. Depois que Daniel se for, ele só vai ter a gente para contar mesmo. Que ele queira ou não queira, ele vai ter que contar com a gente. Ou ele vai demitir todo mundo e vai ficar aí se virando sozinho? Não vai. Vai ser com a gente. Vê que as coisas que acontecem na Terra são todas iguais em todo momento. Só que estes homens não conheciam o poder da oração. Eles achavam que a oração de Daniel, a perseverança de Daniel em oração, seria a sua desgraça. Eles achavam que pelo fato de Daniel se manter fiel nos suas 3 vezes ao dia orando, aquilo ia levá-lo à ruína. Eles quiseram tornar isso uma ruína para a vida de Daniel. Mas o que eles não sabiam é que a oração tem poder. Ou nós vamos achar que quando Daniel viu aquele edito, viu toda aquela situação, aquele circo montado contra ele, será que Daniel chegou diante do Senhor? Senhor, eu não estou vendo nada. Ele obviamente apresentou a causa diante do Senhor. Senhor, tu estás vendo. Louvado seja o Senhor. Daniel deve ter lembrado de Davi, quando Shaul perseguiu. Daniel deve ter lembrado de Jeoshafate, quando 3 reinos se levantaram para tentar destruir Yehudá. Jeoshafate levantou um clamor ao Senhor: Senhor, nada é para ti ajudar o forte ou o fraco. E o Senhor deu aquela vitória a eles enquanto eles louvavam a Elohim. No caminho para a frente de batalha, o Senhor deu uma grande vitória a eles. Então Daniel, obviamente, vai lembrar daquilo que o Senhor vem fazendo mediante o esforço de oração. E Daniel vai apresentar a causa diante do Senhor.
Alguém podia dizer, então Daniel não vai parar na cova dos leões. De jeito nenhum, porque o Senhor não vai deixar. O Senhor não vai deixar Daniel entrar na cova. O quê? Daniel cair na cova? De jeito nenhum. Porque o Senhor é poderoso para livrar. Mas às vezes as coisas não acontecem como as pessoas imaginam. Elas acontecem como o Senhor quer para glorificar o seu nome. E o Senhor permitiu que ele entrasse na cova. Interessante foram as palavras do rei. O Elohim, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Interessante o rei falando isso. E ele fecha a cova, ele sela. Estava selado, não dava para entrar nem sair ali, estava selado. E Daniel passou aquela noite na cova. O rei não dormiu aquela noite, ficou atordoado. No dia seguinte, ele pela manhã cedo manda remover a pedra e com a voz chorosa ele pergunta: Daniel, dar-se-á o caso que o teu Elohim tenha te livrado. Aí veio a voz do fundo da cova: ó rei, vive eternamente. Aleluia. Elohim enviou o seu mensageiro e o guardou dos leões, né? Agora o rei, vendo a maravilha que o Senhor operou, ele se vê fortalecido. Ô, Daniel está vivo. Agora quem vai entrar nessa cova são esses bandidos aí. E colocou aqueles homens que acharam que iam se desfazer de Daniel. Acharam que a oração de Daniel seria a ruína dele. Eles vão perceber como eles cavaram a sua própria cova. Como a palavra do Senhor fala, né? Quem cava uma cova, nela cairá. Quem rola uma pedra, sobre ele, ela rolará. Então a gente vê a sentença do Senhor se cumprindo sobre esses homens perversos. Mas, voltando nós àquela palavra de Quefá, quando ele fala aos irmãos sobre oração, lá no versículo 7 do capítulo 4, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede prudentes e despertai para a oração. Daniel, desde que chegou em Babel, ele estava já se exercitando na oração. Ele já tinha enfrentado situações anteriores em que ele precisou clamar ao Senhor, ele e os seus companheiros, os companheiros que estudaram com ele e também alcançaram postos elevados em Babel, eles oravam, eram homens de oração. Daniel já estava exercitado nesta prática. Ele também teve muitas revelações do Senhor, experiências com o Senhor, e nessas experiências ele estava sempre em oração, buscando o entendimento para que ele pudesse agir, saber como agir naqueles dias. E o Senhor, através das suas mãos, muitos registros importantes até para os dias de hoje, estão aqui na Escritura Sagrada. E diz aqui no versículo 21, para a gente encerrar com as palavras de Daniel, aqui, Daniel capítulo 6, versículo 21. Então Daniel falou ao rei, ele estava lá na cova ainda: ó rei, vive para sempre. O meu Elohim enviou seu mensageiro, seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada a minha inocência diante de ti. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Elohim. Ele confiou no Senhor. Ele se manteve fiel ao Senhor. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. E o rei Dariaveste escreveu a todos os povos e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicado. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Elohim de Daniel, porque ele é o Elohim vivo e para sempre permanece. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim.
Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dariávez e no reino de Cores, o persa. Dario e Ciro, o persa. Amados, nós vamos encerrando por aqui, e a minha reflexão com os irmãos diz respeito a isto. Essa exortação de Quefá: despertai para a oração. É fundamental que estejamos cada dia nos exercitando neste serviço ao nosso Senhor. Às vezes a gente não enxerga algo, uma necessidade pessoal. O que eu estou precisando agora? Não se trata do que você precisa. Se trata do que você deve. A oração é um dever, é um serviço para com o Senhor. Enquanto nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor nos supre, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos socorre. Se eu ainda não tive a resposta a uma causa que eu tanto desejo alcançar a resposta, ore, insista, clame ao Senhor. O Senhor sabe o momento certo de responder. Às vezes a gente acha que certas coisas têm que acontecer naquela data limite. Não, não é possível que o Senhor vai deixar que eu entre na cova, porque depois que entrar na cova já era. Não é bem assim. Depois que entrar na cova é que está começando. Né? Está começando a reviravolta depois que entra na cova. Só que você acha que a cova é o fim. A cova não é o fim. Bom, a cova, não estou falando da pessoa que morreu, né? Estou falando da pessoa de Daniel. Então, quando a pessoa ela tem essa visão, e às vezes limitada, ela pode se sentir desestimulada a orar. Não adianta mais orar. Eu já estou aqui na cova dos leões, mas é na cova dos leões que a gente tem que orar mais. Né? E a gente aprende que, mesmo diante das ameaças, diante dos problemas que surgem, né, e os homens têm diversos interesses, mas, embora os homens ali estivessem interessados apenas na questão política, né, querendo o lugar de Daniel, o maligno que os inspirava estava incomodado era com a oração de Daniel. O maligno não estava preocupado simplesmente com a posição de Daniel, mas estava preocupado com o seu serviço constante ao Senhor. O maligno sabe que onde há um servo do Senhor orando, isso se torna um impedimento às suas obras. Quando, por exemplo, a gente vê os profetas Isébel matando os profetas do Senhor, enquanto estava lá promovendo o culto a Baal em Israel, você percebe o quê? Por que ela tinha tanta fúria contra os profetas do Senhor? Por causa do serviço deles, a oração deles. Não bastava ela instituir o culto a Baal, era preciso anular os profetas do Senhor, aqueles que estavam orando, aqueles que não se dobravam diante de Baal, que se dobravam diante de Elohim, diante de Yahuvá. O maligno sabe perfeitamente disso. Agora, o Quefá está falando para os irmãos: olha, despertai. Vocês precisam saber a importância da oração. Não apenas para vocês, mas para o projeto de Elohim, para a obra que o Senhor está fazendo. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós, amados. Vamos orar. Vamos estar de pé. Vamos nos colocar diante do Senhor. Saiba a importância de cada momento desse, cada momento de oração.